E aí pessoal, tudo bem? Novamente aqui no canal John Financeiro. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os erros mais comuns que investidores cometem ao iniciar seus investimentos. E o primeiro erro que eu quero trazer para vocês é pensar que bolsa de valores é cassino. Por que bolsa de valores não é cassino? Isso é um erro comum entre investidores iniciantes, porque bolsa de valores, pessoal, ela é um ambiente, né, formal, um ambiente onde ocorrem negociações e que por trás dessas negociações há ofertas de compra, de venda, dinheiro de verdade circulando e que vai servir até como parâmetro para a economia. O que eu quero dizer? O indicador Ibovespa é o indicador para a análise de como está a economia naquele exato momento, ou seja, um termômetro para a economia. Então, se a gente tem um termômetro econômico dentro da Bolsa de Valores, nós vamos ter aí uma ideia diferente que não é cassino. Cassino é você não tem acompanhamento, você joga por diversão, tá? Bolsa de valores não, você tem questões econômicas por detrás, você tem questões técnicas por detrás, você tem que entender, estudar os balanços das empresas, como estão a saúde dessas empresas, tá? Para poder você alocar recursos nessa determinada ação dessa empresa. Então, nós nunca podemos confundir as coisas, tá? Que bolsa de valores é cassino, pois não é. Outro erro comum são pessoas que pensam, agora vou largar tudo e vou viver de bolsa de valores. Cuidado com isso. Eu já também pensei no meu início na vida no mercado financeiro, lá em 2008, que dava para praticar isso, tá, com poucos recursos, mas isso é uma falácia, pessoal. Por quê? Você só vai conseguir viver de rendimentos no mercado financeiro se você tiver dinheiro. Se você tiver poucos recursos, como é que você vai se manter se você jogar esses recursos, tá, dentro de um ambiente de negociações do mercado financeiro, que é a Bolsa de Valores, e esse recurso, o único recurso que você tem para se manter nos próximos meses, que você abandonou tudo, tá, e esse recurso está alocado em alto risco, que é o ambiente de negócio, porque a variação existe, tá, e pode ser negativa. Então você não pode expor teu capital total que você tem, aquele pouco recurso que você tem no mercado financeiro dessa maneira irresponsável. Tá? Você precisa saber o que você está falando, você precisa saber o que você está fazendo, melhor dizendo. Tá? E falando também, né? Você quer falar para todo mundo que você vai viver de bolsa? Não é assim. Só vive de bolsa quem tem dinheiro, quem tem recursos guardados suficientes, e aquele recurso que está alocado em bolsa, ele não vai ser necessário para comprar o pão das crianças, por exemplo. Tá? Não vai ser necessário para pagar suas contas. E se algo acontecer com aquele recurso, se vier uma crise, tá? Se vier uma queda brusca nas ações, o mundo hoje é globalizado, alguma coisa pode acontecer lá fora, impactar os mercados do exterior e de alguma forma vir um impacto aqui no nosso mercado brasileiro. Então, o risco, existe riscos de mercados, né, diferenciados. Então, você não pode alocar recursos que você não possa perder. Então, essa frase, falar essa frase, eu vou viver agora de bolsa, larguei tudo, ela é perigosa, tá? E muitas pessoas têm se iludido com esse pensamento, pensando que é simples, é fácil viver no mercado financeiro. Tá? Não é assim, você precisa ter um conhecimento prévio. Tá? E o que são esses conhecimentos? O que são esses conhecimentos? É um estudo das escolas de investidores. O mercado, pessoal, tradicionalmente tem duas escolas, tá, de investidores. Tá? Uma chamada de análise técnica, tá, e outra chamada de análise fundamentalista. A análise técnica ela vai estudar os gráficos. Tá? Tem também os trade systems, que é uma ramificação dessa análise técnica, que são indicadores técnicos mais profundos, fórmulas matemáticas, estatísticas, modelos matemáticos e estatísticos que vão mensurar o comportamento das ações, tá, na bolsa de valores e vão te dar pontos de entrada e de saída, tá, de forma mais técnica, de forma mais matemática. E a análise fundamentalista vai se debruçar sobre a saúde financeira das empresas. Tá?
o quanto essas empresas elas valem realmente e se aquele momento da entrada ele está sendo um bom preço, está sendo caro, está sendo barato, você está pegando com uma boa oportunidade, tá? E ver também principalmente a questão da como está a empresa, né? Das pernas, vamos dizer assim dessa maneira, tá? Se a empresa está bem das pernas e você com tudo isso quer diminuir os riscos, tá? De se investir, porque você já tem riscos naturais, normais por ser renda variável. Então você precisa de ferramentas técnicas, científicas, de análise profunda de uma ação, tá? Para você saber o que você está fazendo, saber o que você está investindo. E para exemplificar bem legal, um resumo dessas duas escolas, a análise técnica seria quando comprar, né? E a análise fundamentalista seria o que comprar. Então é um resumo bem básico para a gente entender como é que funciona aí essas duas escolas de análise de ações. Outro erro que a gente percebe muito nos investidores iniciantes na Bolsa de Valores. Eu vi um vídeo no YouTube de uma moça que ganhou 1 milhão na Bolsa. Eu vi o fulano do canal XYZ que diz que ficou milionário. Gente, você tem que entender que muitas vezes nós temos jogadas de marketing por detrás. Tá? O que você não vai ver nesse canal é questões de marketing, né? De marketing mentiroso mesmo, tá? Marketing falacioso, marketing que não condiz com a verdade, porque marketing é um ramo de estudo da administração, tá? E o mercado financeiro ele é um ramo de estudo de economia, tá? Então são análises diferentes, tá? Aqui você tem que levar muito a sério esse assunto, que o prejuízo ele é dolorido. Tá? E o que eu quero dizer quando você vê pessoas por aí, tá, que dizem que ficaram ricas, tá? Não acreditem, pessoal. Não acreditem porque pode ser que essa pessoa já venha de uma condição, tá, bem sucedida. Aí o teu caso não é esse. Você está procurando ainda realizar um investimento e obter lucro. Então essa pessoa já tinha um ambiente, né, na sua casa, tá? De uma classe alta, uma classe média alta, vamos dizer assim. E muitas vezes não é a regra do brasileiro. O brasileiro não tem. A maioria do brasileiro que quer acessar o mercado financeiro muitas vezes não tem, tá? Todo o recurso disponível. Tá? Então os recursos eles são bem escassos. Então você deve gerenciar bem o que você quer fazer na Bolsa de Valores. E essas pessoas também, pessoal, elas entraram em momentos distintos do seu. Você está querendo entrar na Bolsa agora, está querendo operar, a Bolsa está em mais de 100 mil pontos. Nós estamos falando aqui em 2021. Tá? E muitas vezes as pessoas já são antigas do mercado e eles entraram no mercado quando estavam em 60 mil pontos, 50 mil pontos, pegaram uma crise e a crise gerou muitas oportunidades porque as ações caíram. E agora nós estamos num cenário de alta das ações. As ações estão altas, podem subir mais? Podem. Se a economia melhorar, podem. Mas quanto mais estica esse preço das ações, ou seja, nós temos maiores expectativas aumentando nos preços dessas ações. Então, consequentemente, maior o risco, tá, de isso lá na frente cair. Tá? Porque nós já estamos pegando já o bonde andando, já subiu os preços das ações. Então, falar que você vai ficar milionário porque você viu o XYZ dizendo que ficou milionário soa um pouco enganoso para você, tá? Porque os momentos são diferentes. Então, não se iluda com essa falácia que existe no mercado, esse engano, tá? De que você vai ficar milionário igual fulano, ciclano, beltrana, tá? Que ficou também, tá? E sem conhecer o que se passa naquela pessoa, com a vida daquela pessoa, a vida financeira daquela pessoa, o momento que ela entrou, ou seja, a gente chama isso de timing, o momento que a pessoa entrou na Bolsa de Valores. Então, são questões totalmente distintas, você está em outro cenário econômico, elas estavam em um cenário totalmente diferente do seu, tá certo? Então, fica também essa dica aí.
outro erro de investidores iniciantes é achar que tudo é bolsa de valores, que tudo é mercado financeiro. Gente, aqui eu quero trazer, até dar nome aos bois, tá? Dar nome aos tipos de investimentos, investimentos muitas vezes entre aspas, tá? Se você tem amigos te convidando para entrar em verdadeiras pirâmides financeiras, isso não é bolsa de valores, isso não é mercado financeiro, tá? Porque isso não é regulamentado. Inclusive eu já fiz o primeiro vídeo aqui do canal, tá? Que eu fiz foi sobre isso, tá? Eu desmistifiquei todas essas ideias aí de pessoas que trazem como chancelado um investimento que na verdade no mercado financeiro, mas na verdade não pertence ao mercado financeiro, e sim são estelionatários. Cuidado com isso. Que investimentos são esses que prometem muito em pouco tempo? Isso não existe, pessoal, nem na bolsa de valores. Pode existir de maneira muito rara, com investimentos em derivativos, por exemplo. Derivativos derivam de ações, tá? E tem alta volatilidade esses investimentos. Então são investidores que precisam ter conhecimento do que estão fazendo, que podem quebrar rapidamente. E somente ali você pode ter um ambiente possível, tá, de ter ganhos do curto prazo. Mas aqui a gente não está lidando no ambiente de bolsa, nem de mercado financeiro, é um ambiente paralelo. Tá? Esse é o mercado negro, vamos dizer assim. Então não caia no conto dessas corretoras. Muitas vezes essas corretoras que prometem muito em pouco, tá, espaço de tempo, elas nem têm registro na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula os mercados financeiros de maneira oficializada. Tá? Existem regras, leis para se operar no mercado financeiro. Tá? Então não se iluda. Outro investimento que as pessoas pensam que pertence à Bolsa de Valores, tá? Que pertence ao mercado financeiro tradicional, oficializado, é o Bitcoin. Tá? E não pertence ainda. Agora a Receita Federal está colocando na declaração de imposto de renda para você declarar, porque é um ativo digital financeiro, tá? Mas não é um ativo ainda do sistema financeiro oficial. Então não se iluda com isso. Tem muito estelionatário que está utilizando essas moedas digitais para aplicar golpes. Tá? Conheço histórias sobre isso. Então não caia nessas falácias, prometendo muito. Tá? E outro também investimento existem categorias de Forex, tá? Que é o Forex Market Make, tá? E o Forex mesmo real, Forex de negociações de ativos, de moedas mesmo, reais, entendeu? Então, realmente tem uma distinção aí. O Market Maker não é indicado porque são corretoras que ficam em paraísos fiscais, né? Corretoras de Forex Market Maker, tá? E existem corretoras sérias que você opera mesmo moedas estrangeiras, que aí são indicadas, são reconhecidas essas corretoras. Você envia recursos ao exterior e opera dólar, opera ouro, etc. Então veja bem o que você está fazendo, e até lá você precisa ter conhecimento do que você está fazendo e prestar contas com a Receita Federal, porque enviar dinheiro ao exterior é um grande problema. Tá? Mas se você não tem nem experiência no mercado, nunca comprou uma ação, tá? Como é que você já quer jogar dinheiro lá para o exterior sem experiência alguma? Tá? Se você não comprou uma ação no seu mercado local, no seu mercado nacional, então é querer dar um passo muito largo quando não é para você fazer isso. Então existem aí alguns investimentos, e esses são alguns que eu trouxe aqui, tá? Para mostrar para você que nem todos os investimentos estão aí no mercado financeiro regulados. Outro investimento também que eu lembrei agora aqui são opções binárias, tá? Não são corretoras reconhecidas, ficam em paraísos fiscais também proibidos, tá? Em países como Israel, Europa, Estados Unidos, Canadá, tá? E dentre outros. Então eles têm migrado aqui para o Brasil, tá? Porque aqui a legislação ainda é um pouco fraca, tá? Mas se você tiver problemas com essas corretoras, você vai poder acionar quem lá fora, né? Então fica no estrangeiro, vai acionar teu advogado para ir lá no estrangeiro? Complicado, né? Então veja bem o que você está fazendo, veja bem o que é mercado financeiro, tá? O que é uma corretora listada, tá? Uma corretora que faz parte do sistema financeiro oficial, que pertence realmente
ao sistema brasileiro, tá debaixo da supervisão da CVM, tá certo? Então esses 4 tipos de investimentos que eu falei aqui, tá? Muitas vezes eles se confundem com o mercado financeiro oficial e com bolsa de valores, são coisas totalmente diferentes. Fica essa dica também, pessoal. Outro também, pessoal, problema que eu vejo muitas vezes em investidores iniciantes é não conhecer o seu perfil de investidor. Inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso, mas as pessoas querem ir para a bolsa de valores, que é um altíssimo risco, que tem uma volatilidade alta, ou seja, uma variação em matemática e estatística, a gente chamaria isso de desvio padrão, tá? A partir de uma média. Então tem uma variação alta, tem uma volatilidade alta, e o coração dessa pessoa não aguenta essa volatilidade dos preços, porque o perfil daquela pessoa não é esse. Então é um erro comum nos investidores que querem ir para a bolsa de valores porque está todo mundo falando, né, em bolsa de valores, e eu quero, mas o perfil deles é um perfil, tá, conservador, um perfil muitas vezes até moderado, tá, equilibrado e não arrojado, tá, que aceita, que tem um apetite de risco, tá? Então o perfil da pessoa é um perfil de investimento em renda fixa e um pouquinho ali em fundos multimercados, que é um fundo híbrido, né, que mistura um pouco de mercado mais volátil, de ações, de renda variável com renda fixa, a maior parte, tá certo? Então são pessoas que o coração não vai aguentar a volatilidade quando esta chegar, porque vai chegar, tá? Toda ação tem um nível de volatilidade. Toda ação tem um desvio padrão, que isso pode ser calculado, inclusive até um vídeo futuro que eu estarei fazendo sobre isso, tá? Como calcular o risco de uma ação. Então eu estou me preparando aí para fazer esse vídeo, acho que esse vai ser o vídeo mais importante do canal, tá? Para você ter em números ali cientificamente, tá, o valor do teu risco, e aí você vai querer assumir esse risco ao ver aquele número, tá? E a gente vai comparar com outros investimentos menos voláteis, como poupança, como renda fixa, etc. Então você precisa conhecer o seu apetite de risco, você precisa conhecer o seu perfil de investidor, isso é muito importante. Tá? Aí no vídeo até que eu fiz, tem um link lá para você fazer o teste, tá? Para você ver como é o seu nível de investidor, o seu nível não, desculpa, o seu perfil de investidor, tá certo? E o seu nível aí com certeza é de iniciante, né? Porque muitas vezes nem o conhecimento sobre o perfil você sabe qual é o seu perfil, então você é um iniciante, certo, no mercado e que quer dar um passo mais à frente, mais largo, e não é o momento ainda. Tá? Comece em investimentos mais tradicionais para você sentir isso, sentir a volatilidade. Tá? Comece em investimentos que são híbridos, né? Que misturam um pouco de renda variável, para você já sentir ali como vai ser um pouco da volatilidade lá quando você estiver dentro da bolsa de valores. Então você tem que ter calma nesse momento para você entrar nesse mercado de renda variável. Não pode dar um passo muito à frente, fora do seu tempo. Tá? Conheça a si mesmo, estude os mercados e vá fazendo as coisas devagar, que somente assim você pode ter sucesso na bolsa, se não vier nenhuma crise, tá? Se não vier nenhuma outra situação sobre a empresa que você está comprado, tá certo? Outra dúvida também, as pessoas pensam muitas vezes, eu preciso ter muito dinheiro para iniciar na bolsa de valores, a bolsa de valores é só para pessoas ricas, tá? Então é um erro também de alguns investidores que pensam isso. Paralelo ao que a gente falou no primeiro erro dos investidores, que as pessoas precisam ter um bom capital, paralelo a isso também tem aí essa outra questão. Você não precisa iniciar com um bom capital, um grande capital, um vultoso capital na bolsa de valores. Você precisa ter conhecimento do que você está fazendo. Essa que é a sacada inicial, tá? E você pode começar pequeno na bolsa de valores, por quê? Para você sentir a volatilidade no mercado, tipo como se fosse um teste,
Tá? Você não vai, se você tem muito dinheiro, você não vai alocar todo o seu capital ali de uma vez sem conhecimento algum. Então, comece colocando um valor pequeno numa ação. E quanto é que eu posso começar? O valor da sua ação que você quer comprar, por exemplo. Uma ação está custando, aí tem ação que custa R$6, R$3, R$10. Então, quanto custa ser investidor na Bolsa de Valores? Iniciar um investimento na Bolsa de Valores custa o preço da ação. Então, uma ação é R$6, R$6 você já compra, já leva aquela ação. Só que você vai comprar uma, duas, 100, 1.000, 300, 400, tá certo? Então, aí vai do seu poder de compra, tá, de capital disponível. Mas o que eu quero dizer é sobre o que você está fazendo, saber o que você está fazendo. Então, alocar os recursos, tá, devagar. E você ali naquela experiência sentir a variação, tá, depois de uma análise sobre a empresa que você quer comprar. Tá certo? Então, quando você tiver segurança, aí sim você aplica um capital maior. Tá certo? Mas não há um valor, porque na Bolsa de Valores há um mercado fracionário. Então você vai lá no book de oferta, onde está lá os compradores e os vendedores ali no computador, e você entra ali, coloca o código da ação e aperta comprar, e lá vai estar. Tem o fracionário que você pode comprar uma ação apenas. Tá? Vai de 1 até 99 ações. E o lote padrão, que são 100 ações, 100 em 100. Tá certo? Você pode comprar de 100 para cima. Tá certo? Sem ser fragmentado, 101, 102 não, só pode 100, 200, 300, 500, etc. Tá certo? Enquanto que o fracionário você pode começar lá encarteirando, montando uma carteira, formando um preço médio de compra, tá? Toda semana, todo mês. Então isso vai de acordo com a sua estratégia, com a sua análise, o que você está fazendo, por que você está comprando aquela ação. Então, não, o valor pode ser baixo para você começar a operar no mercado, mas fica uma dica: 1% em cima de R$1.000 é uma coisa, 1% em cima de 10 mil, 20 mil, 30 mil é outra coisa. Então, por isso que pessoas querem e vão com muita sede ao pote, querem aplicar logo de maneira pesada, entrar pesado no mercado, né? Com bala na agulha ali, né? E por quê? Por causa dessa rentabilidade, essa relação aí proporcional, né? 1% vai ser muito maior de rentabilidade em cima de 10 mil do que eu colocar apenas R$100, 1% lá vai ser um valor, né, proporcional menor. Então, você precisa, em tese, né, em resumo, quer dizer, você precisa saber o que você está fazendo primeiramente. Então, pode começar pequeno, é uma dica que eu dou para você sentir, tá? Sentir o mercado e sentir o seu coração também, se vai aguentar aquela volatilidade toda, tá certo? Fica essa dica. Outro erro é você não saber qual tipo de operação você vai fazer na Bolsa de Valores, tá? Porque são tradicionalmente conhecidas essas três formas, tá? Você pode ser um day trader que compra e vende no mesmo dia, então é um cara que se arrisca muito, que precisa ter um conhecimento e uma experiência grande de anos de mercado, tá? Inclusive que já passou por crises, como eu já peguei acho que 3 crises, tá? Subprime, peguei a crise da Dilma, peguei um pouco aí da crise do coronavírus, tá? E outras crises menores, tá? Que tiveram aí um impacto nas ações brasileiras, tá? Então, uma pessoa que quer ser day trade, ela tem que ter um nível de experiência alto, tá? Saber o que está fazendo realmente. E ali, vários estudos já mostram que muitos investidores iniciantes, o erro deles é querer começar sendo um day trader. Vão quebrar a cara. Falando num português bem sério, tô sendo bem justo com vocês, tá? Por quê? Porque falta experiência. Exige, tá, um nível de conhecimento muito grande para ser day trader, tá certo? Não entre nisso, pessoal, agora, tá? Deixe você ter experiência com até a segunda operação, que o pessoal chama de swing trader, tá? Ou seja, a pessoa compra uma ação segura por algumas semanas, tá? Então ele vai ali num médio prazo segurar essa ação. E o investidor de longo prazo também, que é o terceiro perfil de investidor,
de compra das ações, tá? Ele compra para um longo prazo, então ele compra em carteira essa ação, ele segura essa ação e muitas vezes até compra todos os meses um pequeno lote, vai carteirando ali, vai gerando um preço médio de compra nesse espaço de tempo que ele está comprando esse ativo. Tá? Então, são esses os tipos de operações que você pode fazer na bolsa, tradicionalmente mais conhecidos, mais falados são esses. Tá? E para iniciante não é recomendado de forma alguma fazer day trade, comprar e vender no mesmo dia, na mesma hora, nos mesmos minutos após a compra, vendo ali pontos de compra no gráfico. Tá? Porque você expõe muito a risco a tua operação. Você tem que fazer uma operação ali que envolve uma disciplina e emoção controlados, né? E não é todo mundo que tem isso, a sua vida emocional ainda organizada na bolsa de valores, tá? A sua disciplina está sendo praticada na bolsa de valores. Então, o investidor iniciante ele não vai render muito tempo aí no mercado, ele não vai ficar muito tempo, logo ele quebrará com essa estratégia precipitada de iniciar seus investimentos através de day trade. Então, não é recomendado. Outro erro de investidores iniciantes é você não anotar, não gerenciar suas operações, não planilhar, tá? Não adquirir um sistema, tá, paralelo que vá gerenciar suas operações na bolsa. Por que, pessoal, eu falo isso? Porque existe a tributação, a prestação de contas com a Receita. Se você vender mais de 20 mil reais, tá, de vendas brutas no mês, você tem que declarar na Receita Federal essas tuas movimentações. E se elas tiveram lucro ou prejuízo. Se tiver prejuízo, você pode abater em operações futuras. Tá? E tudo isso com muito giro, com muitas compras e vendas, fica difícil calcular. Então, melhor você comprar, adquirir um sisteminha, tá? Que existe aí buscando aí na internet, que você encontra sistema de gerenciamento de operações na Bolsa de Valores. E esse sistema cospe em relatórios lá que você pega de todas as suas movimentações no ano e esse relatório gerado nesse sistema você insere no programa da Receita Federal. Então é um erro dos investidores, eles não gerenciam suas operações, não anotam suas operações, tá? E que lá na frente você precisa declarar junto à Receita Federal, prestar conta das suas operações que você movimentou. E se foi acima de 20 mil reais no mês de vendas brutas, você precisa, se gerou lucro nessas operações, tá? Você precisa pagar o DARF, tá? Até o 30º dia do mês subsequente, tá? Do lucro das suas operações, vai pagar ali 15%, se for, né, o swing trade, interday, se você segurou por mais de um dia, e 15% se foi day trade, compre 20% no caso, desculpa, se foi day trade, compra e venda no mesmo dia. Então 15% se foi swing trade, se dormiu, comprado por mais de um dia, 2 dias, 3 dias, tá, no médio prazo, e se foi day trade, será 20%, então a tributação é maior. Então, por isso que você precisa ter essas anotações, ter um sistema de gerenciamento de compra e venda de ações para você prestar contas junto à Receita Federal. Senão o teu CPF vai ter problema, vai ficar bloqueado e você não vai conseguir mais realizar as suas operações, tá certo? Então, Bolsa de Valores não é cassino, Bolsa de Valores é algo sério, são investimentos, análises econômicas e gestão do que você está fazendo, tá, nesse mercado. Tá certo? Então, obrigado por ter assistido até aqui. Fica essas dicas aí e fica com a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo aqui no canal John Financeiro. Um abraço!